Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques e acabou de chegar uma nova turma ao Sebrae Lab, o espaço do Sebrae Ceará que oferta capacitações e mentorias para as startups residentes. O repórter Denis Barbosa foi conferir. Empreendedor otimista. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Uma diversidade de temas em várias startups. Os novos residentes do espaço Sebrae Lab já iniciaram a jornada. O professor Magela e os colegas estão participando com muito entusiasmo. Nós identificamos lá no nosso grupo um problema, a gente julga isso um problema e até interagimos com alguns clientes, possíveis clientes, que é a falta de um local para eles realizarem negócio. A nossa startup, ela é uma startup que vai oferecer serviço para escolas e faculdades, para eles fazerem negócio. E não há um local apenas. Então, o Sebrae é uma casa de empreendedores. E aí a gente veio aqui, bateu na porta, apresentou e, fomos acolhidos. Até aqui a coisa está andando, espero que dê certo. A gente está com 10 novos projetos, né? Aqui no Lebre a gente tem fomentado novos modelos de negócio, então a gente tem pegado ali startups que estão ali no early stage, que nós chamamos, que é o início da jornada, então na fase de ideação e validação desses modelos de negócio. Então essa jornada aqui no Lebre tem justamente esse intuito de tracionar esses negócios, fazer com que o Sebrae, com toda a sua expertise, consiga apoiar esses negócios para eles entrarem de forma mais assertiva dentro do mercado. Esse acompanhamento dura em média 6 meses, tempo suficiente para ajustes necessários nesses negócios com foco na inovação. A Alpha Time é uma startup que propõe uma otimização em gestão. Nós temos georreferenciamento que mostra no mapa onde a pessoa está, mas isso não é nem o mais importante. O mais importante é você saber que aquela pessoa iniciou a jornada dela, terminou a jornada dela, atendeu aqueles clientes que estão na rota, vamos chamar assim, na programação, né? E ao final do período ele poder retornar para o gestor com informações do tipo: vendi isso, vendi aquilo, tirei esse pedido, tirei aquele pedido. E no final do dia, o gestor vai ter ali um apurado de quanto foi vendido, por exemplo, pelas equipes comerciais. O que é muito complicado fazer sem algum tipo de sistema, porque geralmente as empresas só conseguem ter essa informação ao final do mês, que fecha a quantidade de pedidos e ele tem a informação. A startup de Laura apresenta soluções para talentos e empresas que necessitam de mão de obra. A inteligência artificial é uma ferramenta de auxílio. Atendendo aí essa demanda de mercado, que a gente sabe que é a escassez de mão de obra, né, aliada também à falta de fluência digital, digamos assim, desse público, né? Então trazer de forma mais simples, mais ágil, inteligente essa conexão entre buscar no mercado o melhor talento e trazer ali para assumir uma posição dentro do varejo, né, de uma forma mais rápida e ali repondo as posições com maior eficiência, impactando menos na operação do negócio. O Sebrae Lab vai ofertar espaço e equipe para que o negócio seja aprimorado. A gente tem 2 equipamentos do Sebrae Lab, um deles aqui em Fortaleza, na nossa prédio sede, aqui na Morcinho Tabosa, e um segundo equipamento do Lab no interior, que é no escritório de Juazeiro do Norte. Então, em Fortaleza, a gente está hoje com a infraestrutura de trabalho, né, tanto mesas para reuniões, espaço de cowork, salas de aula disponível para esses equipamentos, impressora 3D, além do programa de mentorias, né, que é a nossa grande expertise, que a gente trabalha tanto ali a parte de formação técnica mesmo desse empreendedor. E também temos um outro equipamento em Juazeiro do Norte. Lá em Juazeiro do Norte estamos no primeiro ano de execução do Sebrae Lab e lá nós estamos no piloto, que estamos com 3 projetos incubados, que também recebe toda a infraestrutura de apoio do escritório regional e também toda essa jornada de treinamento e também capacitação e mentorias. O ambiente de fomento à inovação e conexão com o mercado é apenas uma das ações do Sebrae nesse ecossistema de grande impacto. A gente tem representatividade em todo o estado desse eixo de inovação, trabalhando principalmente as vocações econômicas. E esses ecossistemas de inovação a gente tem incentivado que a gente possa promover conexões interativas. Então a gente tem um grande projeto que é a rede integrada dos ambientes de inovação. E essa rede integrada é justamente para a gente trabalhar essas trocas de conhecimento, network, benchmark, capital intelectual principalmente, dentro desses atores, com foco ali nas potencialidades,
nas vocações econômicas de cada território. Então, o SEBRAE tem feito uma série de ações para fomentar esse ambiente, esse território, a partir do eixo da inovação. Empreendedor Otimista. Oferecimento: Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E os recentes avanços tecnológicos trouxeram novas esperanças para os pacientes com glaucoma. Para falar mais sobre essas inovações, a repórter Camila Matias conversou com um especialista. Acompanhe. E é isso mesmo que você disse, a tecnologia veio aí para ajudar as pessoas que têm o glaucoma, que é a principal causa de cegueira no mundo e é irreversível. E para falar dessa tecnologia, para falar desse assunto, a gente vai conversar com a doutora Issa Tavares, que é médica oftalmologista. Tudo bem, doutora? Queria que a senhora começasse falando um pouquinho da doença. O que é o glaucoma, para as pessoas que estão acompanhando entenderem um pouquinho mais? O glaucoma é uma doença silenciosa, o paciente não sente nada na maioria dos casos. Às vezes ele sente um pouquinho de dor no olho ou um olho vermelho, mas normalmente ele não tem sintoma nenhum e ele vai tendo uma perda de visão. Como essa perda é muito lenta e é progressiva, ele perde a visão periférica para depois atingir a visão central. Quando ele começa a notar que a visão está ruim, já está pegando a visão central e já é um quadro de glaucoma bem avançado. Queria que a senhora falasse agora para a gente essas tecnologias que vieram para ajudar esses pacientes, né? Qual a importância delas, também um pouquinho de como elas funcionam. Antigamente só tinha o quê? 2 tipos de colírio e cirurgia, a cirurgia fistulizante tradicional. Hoje não, hoje nós temos laser e temos as cirurgias minimamente invasivas, que são essas novas tecnologias. Nós temos 2 no Brasil que já estão implantadas, que é o iStent e o Zen 45. Essas tecnologias ajudam aos pacientes a manter a pressão intraocular controlada de uma maneira muito mais eficaz, porque na maioria dos casos a gente consegue retirar deles os colírios, mas o paciente tem que continuar o acompanhamento dele com o médico. Por quê? A gente introduz um dispositivo desse, um implante desse, controla a pressão dele com o colírio, sem os colírios ou só com o implante, e ele continua acompanhando. O que é o acompanhamento? É ele voltar no oftalmologista, medir a pressão intraocular e realizar os exames. No glaucoma não existe cura. Entendam bem, a gente acha que vai fazer uma cirurgia dessa vai ficar curado. Isso não existe. O glaucoma ele não tem cura, ele tem controle. Então, o paciente vai continuar acompanhando com a gente durante toda a vida dele. Para quê? Para ver se a pressão continua controlada. É mais ou menos a mesma coisa de quem tem pressão arterial alta e diabetes, que ele toma medicação e continua acompanhando com os médicos. A gente segue o mesmo raciocínio. O paciente não pode perder o acompanhamento. Por quê? Porque o dispositivo, o implante, com o tempo, o nosso organismo envelhece e ele pode ter uma função diminuída. Então, a gente tem que voltar aos colírios e fazer uma nova terapia. E, doutora, existe a doença atinge um certo tipo de pessoa? É predominante algum certo tipo de pessoa? Ou não? Qualquer pessoa pode ter glaucoma? Acontece mais em pacientes mais idosos, né? Mas cada vez mais pelo uso de corticoides, uso de anti-inflamatórios. Esses medicamentos estão fazendo com que as pessoas possam desenvolver mais cedo. Mas o principal fator é a idade e o fator é hereditário, então é mais comum em pessoas idosas. E, de forma geral, como é que as pessoas que estão aí em casa acompanhando a entrevista podem cuidar dos olhos? Às vezes as pessoas só se lembram que as doenças atingem quando tem aquela coisinha que cutuca o olho, quando tem algum tipo de doença, mas é como qualquer parte do corpo tem que tratar, cuidar como se fosse, né? Assim, na verdade, tem que fazer o tratamento contínuo, né? Tratamento, cuidar continuamente. A gente queria muito que as pessoas tivessem todo o cuidado com o oftalmologista, como tem as mulheres com o ginecologista, ou com a parte estética, né? Mas, infelizmente, não é. Então, o ideal é que, se você não tem ninguém na família com glaucoma, você vai para o oftalmologista com 40 anos, quando a visão vai ficar ruim para perto. Isso é todo mundo. Mas, se tem alguém na família com glaucoma ou tem alguém cego, tem que procurar mais cedo. Dependendo de cada caso, a gente manda voltar uma vez ao ano ou a cada 6 meses. Nos pacientes que têm um glaucoma já moderado ou avançado, eles têm que retornar à consulta a cada 3 a 4 meses. Então, o acompanhamento é por toda a vida. E aquele paciente que não tem nenhum tipo de doença, tem que também todo ano consultar também o oftalmologista? O ideal é que seja pelo menos uma vez ao ano, 1 ano e meio. Depois dos 40, as pessoas sempre voltam. Por quê? Porque o óculos
o braço fica curto, né? Fica ruim para perto, eles vão ter que voltar periodicamente. Então, termina que a cada 1 ano e meio, 2 anos, eles voltam para fazer a renovação dos óculos, né? A prescrição dos óculos. Mas, independente disso, o ideal é que criança até 5 anos procure um oftalmologista, os adolescentes também, pelo uso de telas, que aumentou bastante a necessidade de óculos, e os adultos, se tiver algum caso de cegueira na família, tem que procurar mais cedo, antes dos 40 anos, não tem idade. Mas, se tem gente com glaucoma na família, fique atento, porque é uma doença que pode ficar cego, infelizmente. Para a gente já ir encerrando aqui, quais dicas você pode deixar para as pessoas cuidarem dos olhos diariamente? Primeira coisa, não coçar os olhos, jamais, né? Não coce. Se tiver qualquer... caiu uma coisa no meu olho. Não coce, você lava com água corrente. Procura o serviço do médico, o médico oftalmologista, para quê? Para tratar. Se tiver uma baixa visual súbita, se de repente a visão ficou ruim, procura o médico oftalmologista. Quem tem diabetes e pressão alta, controla essas doenças. Por quê? Porque elas podem, sim, atingir a sua visão. Doutora, muito obrigada pelas informações, pelas dicas. Eu vou seguir algumas porque eu coço muito meu olho. Não sei você aí, Elaine, mas eu coço demais meus olhos. Então, fica as dicas, cuidem dos seus olhos, porque eles são fundamentais para você ter uma vida aí saudável. São essas as informações, eu vou ficando por aqui e volto com você aí no estúdio. E o mês de setembro é marcado pela campanha Setembro Vermelho, movimento nacional de conscientização sobre as doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no Brasil, com mais de 380 mil óbitos registrados todo ano. Sobre a ação, eu conversei com o cardiologista Roger Carneiro. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Prazer é todo meu para nós conversarmos um assunto tão importante. Pois é, falar sobre isso, né, sobre a saúde do coração. A gente tem visto casos, né, de pessoas que se vão, assim, às vezes de repente, né, nas redes sociais a gente vê muito isso, pessoas mais novas, enfim. O que de fato a gente está por trás disso, na importância de se pensar no acompanhamento direcionado para a pessoa com relação à saúde do nosso coração? Muito bem, essa campanha, ela se deve, sobretudo, à importância epidemiológica que as doenças do coração, ou seja, as doenças cardiovasculares têm. Como você muito bem colocou, você tem hoje no Brasil, né, uma quantidade imensa de pacientes que morrem por doenças cardiovasculares, sobretudo o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, que são patologias que têm a mesma origem, que têm a mesma causa, na maioria das vezes. E esta alta prevalência e incidência, ela se deve, sobretudo, ao fato de que há uma quantidade grande de fatores de risco que levam ao comprometimento do coração, sobretudo a hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta, que tem uma alta prevalência da nossa população, cerca de 30% dos adultos no Brasil tem pressão alta, o diabetes mellitus, a obesidade, a dislipidemia, o estresse, o sobrepeso, a obesidade, todos esses são fatores que levam ao comprometimento do coração. O que é importante nós frisarmos é que boa parte também desses fatores é modificável, nós podemos modificar através de uma conscientização, ou seja, de uma vida saudável. E essa vida saudável, ela será feita através de uma dieta adequada, onde se evita, sobretudo, a gordura, o açúcar, o sal, atividades físicas regulares, e essa atividade física, o ideal seria 3 vezes por semana, com duração de 150 minutos, pelo menos, né? E uma vida mais saudável, com menos estresse, sobretudo. Então, o que tem de bom nisso é que a gente tem muito a fazer em termos de modificação desses fatores que levam ao comprometimento do coração. Pois é, doutor, falando nisso aí, o exercício físico, a gente sempre fala muito aqui no Destaques, né, da importância do exercício físico, né, da gente, não só para o corpo, mas para a mente, né, e o coração também, né? Exatamente isso. A atividade física regular, ela tem uma importância muito grande porque ela tem um impacto relevante na pressão arterial, no diabetes,
né, na redução do peso e também na questão até do bem-estar. Eu acredito que essa atividade física, nós acreditamos até na questão do humor, né, das pessoas, no momento que elas têm uma aptidão de cardiorrespiratória melhor, você melhora tudo isso. Então, a atividade física ela é crucial e ela é muito importante. A gente sempre tem colocado para os nossos pacientes de que, aqui no nosso hospital, no Protocárdio, que não é somente o medicamento que vai fazer a diferença. O medicamento ele tem ali o seu limite terapêutico. Eu diria aí que uns 30% a 40% do tratamento dessas doenças estão por conta dessa mudança do estilo de vida dos pacientes. E aí a atividade física ela é crucial, ela tem um impacto verdadeiro na redução da pressão, na redução da diabetes, no controle melhor da diabetes, no controle do sobrepeso e da obesidade. Então, é uma medida extremamente importante, simples, barata e muito saudável. Então, nós temos que trabalhar a prevenção, né? As doenças cardiovasculares têm muito impacto. Veja que aqui no Ceará, 1/4 de todas as mortes está por conta das doenças cardiovasculares. Então, tem uma importância muito grande. Então, medidas como essas, que são medidas muito impactantes, baratas, agora requer uma mudança de atitude das pessoas, né? E para isso nós temos que conscientizá-las de que medidas assim evitam verdadeiramente, diminuem verdadeiramente o risco de desenvolver uma doença do coração. Doutor, agora falando de um assunto também que tem muito a ver com o coração, né? Com relação ao uso do vape, né? A gente vê aí muitos jovens utilizando, infelizmente cada vez mais novos, né? Por aquele atrativo do cheiro, né? Que é um cheirinho bom, agradável, digamos assim, diferente do cigarro comum, né? Quais são os riscos desse tipo de utilização, né? Que é um vício, enfim, acaba viciando para a saúde do coração. A gente sabe da potencialidade de como afetar negativamente para o pulmão, mas o coração também ele é dessa forma afetado igual? Sem dúvida nenhuma, o tabagismo ele tem um efeito extremamente devastador do coração. Nós temos visto com muita frequência pacientes muito jovens sendo atendidos com um quadro de infarto agudo do miocárdio. Isso em decorrência do tabagismo. Eu sempre gosto de dizer que o cigarro, ele sempre vai cobrar o seu imposto, ou com relação ao coração, e aí é o desenvolvimento precoce de entupimento das artérias do coração, com muita frequência. Nós acompanhamos aqui na nossa instituição pacientes jovens, como eu já disse, com infarto agudo do miocárdio, ou seja, uma faixa etária onde isto não deveria acontecer. Além da questão do coração, você tem o quadro também de acidente vascular cerebral, você tem a questão dos cânceres, câncer de pulmão, câncer de língua, câncer de boca, câncer de próstata. Então, o cigarro ele tem um efeito devastador, né? E eu sempre gosto de dizer, repetindo, que o cigarro ele sempre vai deixar o seu imposto, seja no coração, seja com relação aos diversos cânceres que ele pode provocar. E é uma tristeza a gente ver hoje uma reedição do tabagismo, né, no cigarro eletrônico, né, que tem efeitos até piores, porque existem substâncias sintéticas, né, que têm um grande impacto até mais deletério do que o próprio cigarro convencional, com relação a todas essas doenças. Então, assim, a conscientização de que o cigarro tem um efeito devastador no nosso organismo, nos órgãos-alvo, coração, cérebro, pulmão, né, é um aspecto muito importante. A gente vê isso, a gente vinha num descenso com relação ao uso ao tabagismo, e
Infelizmente, hoje a gente vive uma reedição na forma dos cigarros eletrônicos, que são até mais deletérios do que o cigarro convencional. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E um projeto que realiza uma ação em defesa dos direitos da criança e do adolescente vai se apresentar em escolas de ensino especial agora em setembro e também em outubro para crianças e jovens com deficiência. Sobre a programação, conversei com a Júlia Kiumi, ela é produtora do grupo Formosura. Júlia, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos falar sobre esse projeto que vocês estão realizando. Conta um pouco para a gente. Olá a todas, todos. A gente vai começar contando um pouco sobre o Grupo Formosura de Teatro. O Grupo Formosura é uma companhia de teatro de bonecos, fundada há quase 40 anos pelos bonequeiros Chico Alves, que não está mais entre nós, e Graça Freitas, né, que hoje é diretora, coordenadora geral do grupo. E o Grupo Formosura, ele funciona em duas frentes principais, né? A de produção de espetáculos, e aí produz em diversas categorias dentro do teatro de bonecos, e também a frente sociocultural, formativa, pedagógica, através da Escola de Mamulengos. A Escola de Mamulengo é a única no Ceará, né? Então, por meio da Escola de Mamulengo, a gente busca chegar às populações consideradas mais vulneráveis socialmente, né? Aquelas populações que normalmente não têm acesso à arte, acesso à cultura, nos equipamentos culturais da cidade. Então, e aí a gente desenvolve projetos sociais nesse universo. Daí a gente já desenvolveu projetos com pessoas em situação de cárcere, mulheres também em situação de cárcere, e os filhos delas, né, artistas de rua, mas, especialmente, a gente busca chegar até as crianças e jovens das periferias de Fortaleza, inclusive nas escolas públicas, né? E aí, o Iaiá Quer Brincar, ele está dentro desse contexto. Inclusive, só divulgando que, ano passado, nós lançamos um livro-catálogo que conta a história do Grupo Formosura de Teatro, né? Essa trajetória de arte e de luta social. O Iaiá Quer Brincar, né, que é o projeto que nós estamos executando agora, inclusive também estamos executando um projeto de formação em mamulengos com catadores de materiais recicláveis e os filhos das catadoras, né, utilizando inclusive os materiais que eles catam, né, só antes do Iaiá rapidinho, essa formação, ela vai desde a produção do boneco, né, desde a produção do mamulengo, até a dramaturgia e a manipulação, né, porque o mamulengo, ele é, como vocês sabem, como nós sabemos, né, um patrimônio tombado, né, patrimônio imaterial considerado no Brasil, né, então, pelo IPHAN, tombado pelo IPHAN. Então, a gente deseja que esse saber, né, que essa expressão cultural, ela continue viva e forte, né, que ela chegue principalmente até essas crianças, até esses jovens, para que seja dada continuidade a essa expressão artística tão forte na nossa cultura regional, né. E você está falando sobre arte tão lindamente, assim, falar da arte como uma ferramenta de ensino, né, a arte como uma ferramenta de educação, de proteção, né, das crianças e adolescentes. A gente sabe quão importante é, né, trabalhar isso para eles. As escolas, que é um lugar de discurso, de diálogo, de conversa, de aprendizado e, sobretudo, de informação, né? Levar esse trabalho de vocês também, como é usar a arte a esse serviço. Ai, que bom que você tocou nesse assunto. A gente, inclusive, há uns 2 anos, acho que antes da pandemia, ali, naquele interstício, a gente desenvolveu um projeto com os professores de escolas públicas, né, experimentando como laboratório
escola pública, ensino médio, que é mais desafiador ainda, né? Como trazer a arte do boneco para as disciplinas de biologia, de química, de matemática. A gente fez essa experiência na escola Jader de Carvalho, né? Que é única de ensino médio na região do território da Serrinha. E foi uma experiência incrível, né? Assim, os professores se envolveram. Agora localizo, foi exatamente na pandemia, a gente tinha aulas online, né? E foi incrível, porque eles tinham que continuar as aulas, né? E eles utilizavam o mamulengo para dinamizar, para dar encantamento, né? Para atrair as crianças para aquele momento de tanto peso, de tanta dor, né? Que a gente passou. Então, a gente fez essa aliança, né? E juntou as forças nesse momento para multiplicar esse saber com a arte do mamulengo. Mas, para além disso, a gente traz para as escolas esse acesso, porque, infelizmente, nas periferias, a situação é de negação, né? Então, de negação, inclusive, ao acesso à arte nos equipamentos culturais. Então, é preciso que a gente faça esse movimento de ir até aonde as pessoas estão, né? Para apresentar, porque a educação, ela tem uma dimensão múltipla, né? Ela não se restringe à grade curricular. A cultura, ela educa, a cultura forma pessoas, né? Forma os sujeitos, cultura e a arte. Então, nós do Grupo Formosura, nós entendemos isso de uma forma muito sensível e nós lutamos para que isso aconteça, né? Através desses projetos sociais que que nós conseguimos captar através dos editais de fomento, tanto da Secretaria de Cultura do Estado, como da Secretaria de Cultura do município. E no caso da IAIA, né, eu queria que você falasse um pouco desse projeto também. Vocês, agora, dia 27, é isso? As datas que vocês vão estar nas escolas? O IAIA, o projeto IAIA Quer Brincar, ele é uma continuidade de um projeto que nós iniciamos ano passado, executamos ano passado. Nós passamos com a Iaiá. Quem é a Iaiá? É uma boneca gigante, de 3 metros de altura, ela tem características afro-indígenas, e ela vem acompanhada com 2 artistas maravilhosas, porque criança não pode andar só, né? Então, ela vem acompanhada com a Maria Marina e com a Maria Vitória, que são atrizes do Grupo Formosura de Teatro, e ela vem convidar as crianças ano passado, assim, tudo que eu falar do ano passado vai se reproduzir esse ano, porque é uma continuidade da ação, tá bom? A ação é dividida em 3 momentos: brincar, sonhar e cirandar. Então, no primeiro momento, a Iaiá vem convidar as crianças a brincar com o que ela aprendeu com a avó dela, que nós aprendemos com as nossas avós. Então, a gente traz as brincadeiras tradicionais, contações de história, as crianças pulam corda, as crianças brincam de imitar, né? E aí depois elas vão dizer os sonhos delas. A gente convida as crianças a expressarem em desenhos, em escrita, os seus sonhos. Porque, como diz Paulo Freire, não existe vida sem sonho. Existe, mas é uma vida vazia, uma vida seca de sentido. Imagina uma criança sem sonhos, né? Então, nessa trajetória do ano passado, a gente encontrou sonhos os mais diversos, desde encontrar a mãe, conhecer a mãe, até virar um jogador de futebol, né? Desde aprender a escrever até um celular, né? E aí elas entregam esses desenhos, né, esses sonhos nas mãos da Iaiá, com o desejo deles se realizarem. E, em seguida, a gente faz uma grande ciranda com elas. É a coisa mais linda. E o que levava a gente, na brincadeira, para as escolas e para as praças, que nós também visitamos algumas praças públicas das periferias, era a defesa do direito da criança. A gente apresentava alguns direitos que estão estabelecidos no ECA, especialmente o direito ao brincar, o direito ao lazer, né? Que é um direito constitucional. Então, a gente dizia para elas, olha, criança não pode trabalhar, trabalho infantil é crime, né? Só que a gente falava isso
A Yaya falava isso com esses 3 momentos, né? Brincando, enfim, se andando e sonhando. Esse ano, a gente resolveu chegar às crianças que têm alguma deficiência. Para você ter uma ideia, o último censo do IBGE levantou que 30% da população do nosso estado apresenta algum tipo de deficiência, né? Então, a gente se pergunta, como essas pessoas usufruem da arte? Como essas pessoas, elas produzem arte, né? Então, como elas vencem esse lugar de preconceito, discriminação, capacitismo? Então, é preciso que se criem pontes. Essas escolas que a gente vai visitar já são pontes. Então, a gente quer se juntar a ser ponte também, né? Entendemos que é em rede que a gente se fortalece o avanço dessas situações, né, de chegar da escuridão até uma situação de, não digo nem inclusão, mas para além da inclusão, de total aceitação igual a todos os outros, né, de condições iguais. Então, a Yaya, ela vai visitar 3 escolas. Deixa eu só pescar aqui rapidinho. Dia 27, agora sexta-feira, a gente vai estar no Instituto Moreira de Souza, que é um espaço que abriga, que acolhe pessoas neurodivergentes, né, com transtornos intelectuais, cognitivos. E no dia 1º de outubro, a gente vai estar na Escola Bilíngue Suderlan, que abriga, que acolhe pessoas crianças com surdez, né? E no dia 10 de outubro, a gente vai estar no Instituto de Cegos, com as crianças e jovens atendidas pelo Instituto Hélio Góes. E é isso, falando desse trabalho, assim, você disse uma coisa muito, muito certa, que também me atinge no sentido que eu também sou mãe de uma pessoa neurotípica, né? E aí é realmente difícil a gente ver um mundo que não se adapta, né? E que a gente, por vezes, tenta se encaixar e feito pecinhas que não precisam de encaixe, né, na verdade. Se todos nós fôssemos, né, respeitados pelo que somos, né, e aí a gente teria um mundo cada vez melhor e mais inclusivo, né? Esse trabalho que vocês estão realizando também nesse sentido, como passar essas informações para quem é um público muito vulnerável, a gente sabe disso, né? Que é um público que mais precisa entendimento sobre a sua proteção, seus cuidados, seus direitos, né? E é que muitas vezes o que menos tem esse olhar direcionado, né? Como é que vocês observam isso nesse sentido de passar a arte para essas pessoas? Primeiro, nós tivemos o cuidado de contratar uma assessoria de acessibilidade, né? Nós estamos com uma pessoa maravilhosa, que é a Vitória Sâmia, que é a assessora do Centro Cultural Bom Jardim. Ela está ajudando a gente a dialogar com as crianças de cada espaço conforme as suas realidades, né? Então, a gente, para cada escola, a gente vai fazer uma adaptação, né, conforme as necessidades apresentadas. Por exemplo, na Escola Bilíngue Suderlan, óbvio, a gente vai ter vários intérpretes em Libras, né, porque nas 2 escolas a gente vai passar manhã e tarde, né? A gente pretende alcançar, conversar, brincar com pelo menos 600 crianças nessa saga. E além dos intérpretes, também brincadeiras específicas para a comunidade surda, né? Lá no Instituto de Cegos, por exemplo, a gente, no momento de pintar, né, de fazer a expressão dos sonhos, a gente vai usar tintas com cheiros, que é uma pesquisa desenvolvida pela UFC, né, por alguns professores da UFC, e que o Instituto tem parceria, a gente conseguiu, né, as tintas com cheiros, e também uma assessora específica do Instituto de Cegos vai nos ajudar no momento das brincadeiras, né, para que a gente, para que as crianças e nós também, porque nós precisamos quebrar muitos paradigmas, né, esse movimento de inclusão, de aceitação do diferente, do divergente,
caso é o trabalho, o olhar mesmo, né, diferenciado de se aprender, porque ninguém nasce desconstruído, né, Júlia? Assim, a gente não nasce sabendo de tudo, né? A gente vai aprendendo com o caminhar e o olhar diferente do nosso nesse sentido, né? Um olhar que vive outras vivências, se somando às nossas, a gente só tem a ganhar, né? A gente vive muito essa experiência, tanto a falar, né, que às vezes é difícil até filtrar, mas de dizer que essas crianças, assim como todas as crianças do mundo, elas precisam ter garantido uma infância plena, porque não é possível um mundo diferente com crianças sofrendo violência, com crianças tendo sua infância negada, nas suas dimensões mais básicas. Então, se nós falamos isso de crianças que são consideradas sem deficiência, né, que digamos que seja a maioria das crianças, imagina crianças que são consideradas crianças com deficiência, que têm esse diagnóstico, então para elas é muito mais difícil se encontrar, se enxergar nesse mundo de uma forma plena. Então, nossa missão, na verdade, nosso desejo, nosso sonho, não só dizer para essas crianças que sim, elas podem ser adultos também, adultos que tenham uma vida saudável, né? Não só dizer para elas isso, mas que elas vivenciem. A gente está convidando as crianças a vivenciarem essa possibilidade. Que elas consigam sentir isso de fato, né? Que na prática isso aconteça, né? Então, se a gente trata... Eu trabalho com pessoas cegas, né? Para além do Grupo Formosura, eu trabalho com um grupo de teatro formado só por pessoas cegas, adultos. Então, a gente não pode abrir espaço... É uma coisa que os meios de comunicação e todos os espaços dos equipamentos culturais têm que entender. A gente não pode simplesmente abrir espaço para as pessoas com deficiência e agir como se elas não tivessem deficiência. É outro tempo, é outro sistema, e a gente tem que entender e acolher esse sistema, entende? É um desafio para todos nós, mas eu acredito que existem diversas pessoas, diversas instituições engajadas nessa luta, né? E quanto mais em rede a gente tiver, mais fortalecida a gente vai estar. Eu acredito muito, tenho muita esperança de que isso é um momento inicial para uma grande revolução aí na frente, sabe? É isso mesmo. Júlia, muito obrigada. Antes da gente encerrar aqui, queria pedir para você fazer o convite aí para quem está assistindo também, para saber mais informações do trabalho de vocês, não só da boneca, né, da Yaya, mas também sobre outros projetos. Fique à vontade. Ah, tá bom. Então, a gente convida vocês a conhecer mais o Grupo Formosura de Teatro. Segue a gente na página do Instagram, Formosura de Teatro. E a Escola de Mamulengo, todos estão convidados. Quando a gente está aí rodando a cidade, oferecendo cursos de formação para você aprender mais sobre essa arte, né, que é tão nossa, tão regional, tão importante. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E o Grupo Vitrola Nova está apresentando até este sábado o espetáculo Lembra da Canção no Teatro Dragão do Mar. O espetáculo é em comemoração aos 15 anos do grupo. Sobre a programação, conversei com Carlos do Vale, ele é fundador do grupo. Acompanhe. Carlos, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Para falar dessa programação que vocês estão já realizando há um tempo, né? Vai se encerrar agora no sábado, não é isso? Isso. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Sábado, dia 28, é a nossa última apresentação dessa temporada do Lembra da Canção no Teatro Dragão do Mar. E como é que foi pensado, né? Vocês estão em celebração, 25 anos, é isso? 15 anos. A gente já está pensando um pouquinho mais à frente, né? Depois de 25 e 30, por aí vai. Próximo. Nesses 15 anos, assim, como é que vocês avaliam essa modificação do grupo, né? A fortalecimento de vocês como um grupo também? A gente teve a oportunidade de assistir, viu que é belíssimo um espetáculo de música, de dança, a gente se emociona, não tem como não se emocionar. Já falando aqui para você que está assistindo, vá preparado com o seu lenço, porque vai precisar, né? E com relação a esse pensado de música e teatro, como é que você tem avaliado desde o começo até agora? O grupo começou de forma muito despretensiosa, né? Eu tinha ali em 2009
até 2009, um grupo pequeno que cantava música cristã e tal. E aí as pessoas desse grupo disseram, vamos cantar outras coisas, né? Vamos cantar MPB, música internacional, vamos cantar tudo. E aí veio esse conceito da vitrola nova, né? Que é esse instrumento extremamente à vontade do seu próprio dono, né? Que toca o que você quiser ouvir. E aí a gente começou a se reunir ali, 5, 6, 8 pessoas, para nosso próprio prazer, né? De cantar um repertório que a gente gostasse, que a gente achasse legal. E aí as coisas foram acontecendo, a gente foi gostando, foram chegando mais pessoas. E em 2010 para 2011 a gente resolveu estrear um espetáculo que seria a nossa apresentação para a cidade, já um espetáculo cênico, né, de coral cênico, que é essa linguagem que a gente apresenta hoje, que é uma linguagem bem ainda, apesar de ter aí outros corais como o Coral da UFC, que durante 50 anos apresentou, ainda é um termo que muitas pessoas não conhecem, né? E aí a gente fez esse espetáculo, foi um grande sucesso, porque era um espetáculo interativo, novas pessoas foram chegando, e 15 anos depois, que foi agora em 2023, 2024, esse ano, né, em fevereiro, a gente completou 15 anos de grupo. E aí a gente pensou, vamos fazer uma celebração, né? Nós convidamos vários ex-integrantes, muita gente nova também entrou, e nós estreamos no ano passado no Cine Teatro São Luís, uma apresentação muito legal, o teatro lotado, foi uma apresentação única, e temos desde então apresentado esse espetáculo que é também uma festa, que é uma celebração, é uma festa de 15 anos, né, de debutante, e ao mesmo tempo tem essa cara de formatura, porque a gente encerra ciclos, né? 15 anos houveram muitos ciclos nessas histórias. A gente começou como um grupo vocal pequeno, depois virou um coral gigante, depois voltou a ser um grupo vocal pequeno, agora estamos um coral de 40 pessoas. Então, essas transformações são muito celebradas. Eu costumo dizer que artista independente, um grupo independente, a idade, o pessoal até ri que eu digo que é como se fosse idade de cachorro. Não é 15 anos só, é como se fossem muito mais, porque sem uma instituição por trás, tudo aconteceu esses 15 anos pela iniciativa de quem se apaixonou por aquela ideia, de quem estava ali fazendo, né? Então, é uma festa que se estende para todo mundo que esteve na plateia do Vitrola alguma vez, que assistiu e que fez parte também. E são vivências distintas, né? Você falou 40 pessoas, a gente quando vê no palco é tanta gente, mas na hora do espetáculo, vocês se conversam entre si de uma forma tão harmônica que a gente sente isso, né? Quando a gente assiste e passa a vivenciar junto com vocês passam a mensagem, a gente se emociona e canta junto, né? Como é que foi a escolha do repertório, né? E também tantas vozes distintas, né? A gente vê que na hora elas se unem e formam um coro bonito de se ver. Como é trabalhar isso junto a 40 pessoas no palco? Isso. É um trabalho realmente minucioso. Nós temos a direção cênica do Bruno Mariano, né, que está aqui no estúdio, e minha direção musical. Então a gente reúne aquelas pessoas e a gente ensaia aquele repertório que foi escolhido pensando nessa espécie de... Primeiro a gente pensou num repertório que contasse um pouco a nossa história. E aí a gente fez essas temporadas iniciais com esse repertório. Para esse ano, a gente modificou um pouco o repertório, tanto que a gente convidou as pessoas que foram assistir ano passado, disse, vão de novo, que mudou muita coisa. Então a gente colocou novas músicas que narrassem um pouco mais a festa em si, né? Uma festa que pode ser qualquer festa, mas por acaso é a nossa, né? E aí a gente tem essa rotina de ensaios, foi um ano ensaiando, né? A gente ensaiou a parte musical junto com a encenação, né? Então os grupos de vozes que a gente chama de naipes, que são as vozes, as classificações das vozes sopranos, contraltos, tenores e baixos. Quando você ingressa no grupo, você é encaminhado para um desses grupos, de acordo com o seu tipo de voz, e esses grupos iam ensaiando
praticamente sozinhos, né? As músicas que a gente ia encenar no ensaio, né? Que o Bruno ia trazer uma proposta de encenação. Então eu fazia os arranjos musicais, vocais, que é pegar uma música que a gente pode cantar, sei lá, parabéns para você, tem aquela melodia que a gente conhece. Mas para um coral eu tenho que pegar e criar mais 3 melodias que os outros 3 grupos vão cantar. Então isso é um trabalho muito minucioso, que leva tempo, porque nós temos 20 músicas, 22 músicas quase no espetáculo, né? Então são 22 músicas vezes 4 que a gente tem que ali aprender, e um tem que entender o que é que o outro canta. E aí entra tudo, figurino, né, que também vestir 40 pessoas diferentes, porque não é um coral tradicional onde todo mundo usa a mesma roupinha, né? Foi um trabalho muito minucioso, mas muito reconfortante, muito estimulante, e a gente ficou muito feliz quando vê no palco o resultado de tudo isso, esse entrosamento, né, entre as pessoas e as vozes. Tem gente que está no grupo há muito tempo, desde 2009 praticamente. Tem gente que entrou agora para fazer essa temporada. Tem gente que entra, faz uma cena ali, canta 2 músicas e sai, né, porque chegou agora. Então a gente tem essa motricidade, né, muito grande de receber e de acolher quem já está e receber quem está chegando. Então, é um trabalho que é um trabalho. No caso, quem participa, né? Quem quer participar, digamos assim, quem está assistindo, que ficou interessado, vocês recebem novos alunos, vocês têm temporada de abertura de vagas, como é que é o trabalho de vocês nesse sentido? Sim, a gente geralmente faz o que a gente chama de audições. E que também é uma coisa que a gente modificou a forma de fazer durante esses 15 anos, né? A gente geralmente fazia da forma mais formalidade. Fazia uma divulgação, as pessoas se inscreviam por e-mail, a gente ouvia e tudo mais. Hoje a gente está fazendo muito mais informal. As pessoas, eu gostaria de conhecer o grupo, ela vai, assiste um ensaio, assiste outro, a gente escuta ela cantar, ela vê o trabalho acontecendo, vê o ensaio acontecendo e ela se vê ou não naquilo, né? Tem gente que diz assim, não, é demais para mim, too much, mas muito lindo, beijo, mas não dá para mim. E tem gente que diz, não, eu quero isso e tudo mais. E aí a gente faz a afinação disso. Entre o querer e o poder, né? É isso mesmo? Você quer? Pois vamos ver se vai dar certo. Então hoje está sendo de uma forma bem mais dialogável e informal, dessa coisa que as pessoas vão se achegando e vão sentindo a energia do grupo, o grupo vai sentindo a energia dela e tal hora acontece ou não. Mas geralmente tem acontecido, a gente tem recebido bastante pessoas. E como é que é trabalhar a arte, né? A gente vê, tá passando agora por um momento que a gente está retomando a arte, né? A vivência da arte, presença das pessoas, né? Depois de um período da pandemia, a gente agora notar... O teatro precisa disso, né? De olhar, de estar junto das pessoas, do calor humano, né? Vocês precisam, a gente também, né? Precisa desse casamento. Sim. Como é essa retomada? Como é que vocês estão trabalhando a arte nesse sentido? Uma vez que infelizmente, a gente vê que o nosso país não tem um olhar que deveria ter para a arte como um todo? A gente tem trabalhado, eu andei refletindo esses dias e a gente sente a mesma mobilização, que a gente precisa fazer a mesma mobilização agora de antes da pandemia, sabe? Lógico que algumas coisas mudaram, equipamentos culturais estão mais escassos na cidade, então os teatros, os espaços que tem, eles estão sobrecarregados, porque depois da pandemia houve esse boom dos grupos querendo voltar a fazer, estar em cena, grupos novos foram criados, né? E aí falta, às vezes, espaço na cidade para tanta demanda, né? E aí a gente, como um grupo independente, a gente vai costurando esse caminho da forma mais realista possível, ou seja, sem dinheiro,
com iniciativas, mostrando o nosso trabalho, mostrando a nossa história, né? E é por isso que eu falo sobre esses 15 anos serem tão representativos, né? Porque há 15 anos a gente está aí avançando, fazendo essas costuras, algumas portas se fecham, outras se abrem, mas eu percebo que existe também do público essa vontade de estar no teatro, né? Nós fizemos uma apresentação, a estreia desse espetáculo. O Vitrola estava desde 2017 sem estrear um espetáculo novo, né? E quando a gente estreou em 2023, o Lembra da Canção, a gente teve, eu acho que foi numa quinta-feira, se eu não me engano, né, Bruno, a nossa estreia, e a gente teve o teatro cheio, assim, 600 pessoas, com ingresso e tudo mais. A apresentação do Teatro José de Alencar também foi o mesmo número de pessoas, né? De um espetáculo também que menos de um ano depois as pessoas foram assistir. Então a gente percebe que as pessoas estão interessadas em ir ao teatro, em ouvir música, em assistir espetáculos. Então isso também é um combustível para nós, nos anima. Isso. Que bom, eu queria que você fizesse convite para quem está assistindo para se fazer presente. Última apresentação, é isso? Nesse sábado? Isso. À vontade. A gente convida você para essa festa, Lembra da Canção. São 20 músicas para você lembrar e relembrar e conhecer as que você não conhece. É um elenco super bonito de 40 pessoas, cantando, dançando, encenando. Neste sábado, dia 28 de setembro, às 20 horas, no Teatro do Dragão do Mar. Os ingressos você pode, inclusive, adquirir pelo Simpla, antecipado, porque é a última apresentação, geralmente a gente não garante chegar na hora. Então, vocês podem conseguir os ingressos pelo Simpla e celebrar com a gente nessa festa, nessa última chamada para essa festa maravilhosa, super gostosa e musical, que é o Lembra da Canção, do Vitrola Nova. E para saber mais informações do trabalho de vocês também, como é que faz para encontrar nas redes sociais? Nós temos o nosso Instagram, que é @Grupo Vitrola Nova, que lá a gente tem promos, vários vídeos e fotos dos integrantes para você ir conhecendo os personagens um pouquinho, as personas que vão estar no palco. E temos também o Instagram, @Corais Carlos do Vale, com 2 L's, que é um guarda-chuva, um Instagram guarda-chuva que tem todos os perfis de todos os corais cênicos, que não é só o Vitrola, que a gente vai também colocando estreias e tudo mais. Tem estreia de coral de mulheres em outubro, lá no Dragão do Mar também com a nossa direção. Então lá você fica sabendo de tudo, as novidades do Vitrola e dos nossos outros trabalhos, que são muitos. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada até a próxima você. oportunidade. Muito obrigado. E o Destaques fica por aqui. Lembrando que logo mais às 19 horas tem especial Eleições com Sabatina com os candidatos à vice-prefeitura de Fortaleza. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.